Dois Toques. Oferecimento Kia Sun Motors, Suzuki Sun Motors e GBUX Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos, sejam bem-vindos. Estamos chegando para mais um Dois Toques, nosso Dois Toques dessa segunda-feira, abrindo mais uma semana e um final de semana de vitórias da dupla Grenal, num domingo, né, que fazia muito tempo que os dois não venciam. Tá? O Juventude no sábado foi derrotado, né, mas segue numa boa campanha. Alegria pela vitória, pelas vitórias da dupla Grenal, mas tristeza, um final de semana, né, de muita lágrima, né, muita sentimento pela perda de um grande profissional, de um grande gremista, de um grande presidente, de uma grande pessoa, Luiz Carlos Silveira Martins Cacá, um amigo particular, né, que nos deixou, mas sem dúvida, olha, deixou o seu legado, deixou a sua história, e ele, um chamado também o Grêmio, será um imortal Luiz Carlos Silveira Martins. Nossos Dois Toques de hoje, que você nos acompanha aqui pela Masper TV, para todo o Brasil, né? O canal 575 pela tela parabólica, mas para todo o estado do Rio Grande do Sul, pelos canais 20 e 520 da Claro Net. Algumas regiões aí do estado também na faixa dos 500. Também estamos aqui no Pois TV, nos estúdios do Shopping Total. Você tem diversas alternativas, tem a Rede Sul, tem a Terço TV, tem a Três Passos, para você nos acompanhar, né? Sempre de segunda a sexta-feira, nossos Dois Toques. Agora, para o mundo, através das plataformas digitais. Eu tenho o meu canal, né? Dois Toques numeral Cadu Oliveira, né? Ao vivo, assista a hora que você puder. E também as redes sociais das emissoras, para que você acompanhe aí também o nosso Dois Toques pelas plataformas digitais. Nosso Dois Toques para Civer, Sindicato das Máquinas Agrícolas, inovação é a nossa área. Masal, nossa força é tradição com a Masal. Está lá na Expo Inter, né? Essa aqui é uma das maiores feiras do mundo do agronegócio. A Masal, o Cimer estão lá presentes. Nossos Dois Toques também para a GBUX, que é o seguro e proteção para a sua família, instituição genuinamente gaúcha, que nos orgulha a todos nós, né? Completados esse ano 111 anos. Então, é o caminho certo para a sua segurança e também a segurança da sua família. Também para o Grupo Aspecir, que é todos os ramos seguros, da assistência financeira e previdência, que é o patrocinador oficial, Pilar do São José, que já, a última rodada nesse final de semana, mas já estava matematicamente rebaixado para a Série D, agora fazendo que o São José possa retornar à Série Z, tem os campeonatos aí pela frente também para disputar, vamos retomar aí o caminho de sucesso do nosso Zequinha. Nossos Dois Toques de hoje para analisarmos aí, né, as vitórias da dupla Grenal, de Grêmio e Inter, a vitória da dupla Grenal no Campeonato Brasileiro. Olha, pelo menos foram vitórias e com desempenho. Isso aí é que nos agrada ainda mais. O Juventude que acabou sendo derrotado pelo Atlético Goianiense, aquele que venceu o Inter no outro domingo, lá que não havia vencido ainda no Campeonato Brasileiro, jogando na sua casa. Agora, em 2 jogos na sua casa, 2 vitórias. Mas também, para a gente fazer uma homenagem a esse grande gremista, Luiz Carlos Silveira Martins, o Cacau, né, que nos deixou aí nesse final de semana, mas vai ficar, evidentemente, sempre, né, a nossa saudade, o nosso carinho pela pessoa que foi, pelo dirigente que foi, pelo grande gremista que foi. Comigo, colorado aqui, Gilberto Batista, o polêmico e reverente Ângelo Garbaschi e o gremista, conselheiro e grande amigo também do nosso querido Cacá. Nos deixou, né, Josias, mas deixa todo o seu legado, a sua história, e dá para dizer que ele também, como o Grêmio é chamado, é um imortal. Está aqui um programa que eu nunca gostaria de fazer. É verdade, nunca, é verdade. Eu conheci o Cacá em 1977. Olha só que coisa engraçada. Não foi antes de 77, 76 talvez, 76, 77. Mas eu trabalhava numa empresa, no X Fronteira 308 da Borges, embaixo tinha uma loja chamada Domani, que era, sabe de quem? Do Arthur D'Alegrave. O Arthur D'Alegrave. Grande amigo de quem? Do Vico, Olavo dos Santos. E quem era o Olavo dos Santos? Tio do Cacá, irmão do Fernando Reis Celício dos Santos, um advogado que serviu de inspiração para a minha carreira, com quem eu trabalhava ali no Fronteira. E eu descia na loja do D'Alegrave e tomava cafezinho com essa turma, né? Mas eu fui conviver com o Cacá mesmo, um pouco mais adiante, na década de 90, quando fui diretor jurídico.
O Cacá é uma figura. Ele não vai fazer falta, ele já fazia falta, mesmo dando presente. Ele vinha já... Um fraterno amigo. Eu estou para dizer que foi o cara que eu conheci mais leal aos amigos dele. Não conheci ninguém mais leal que o Cacá. Se tu era amigo do Cacá, ele ficava pelado para te ajudar. Uma coisa impressionante, inacreditável. Não é porque faleceu. Não é porque faleceu. Não, porque eu sempre disse isso, toda a minha vida eu disse isso. Ele era uma figura diferente. Eu me lembro que nós tivemos amigos que passaram a ter doenças graves, se internaram, ficaram bastante tempo internados, e ele ia para o hospital, vou dar um nome de um ou dois, um foi o Celso Jacobs, né, se lembrar dele, né, um médico querido, né, ele passou todo o período que o cara estava hospitalizado, ele passou lá no hospital com o cara. O negócio é inacreditável. Eu sou um maluco que nem ele, um cara sanguíneo, louco do bem, para ter uma atitude tão humanitária quanto o Cacá provocava aquela ira nos colorados, como tinha dirigentes do Inter, né, que também provocavam aquela ira nos gremistas. O próprio Telegrave, né? Mas era uma coisa agradável, era uma coisa, né, que prazerosa. Eu, tive o prazer de conviver na minha época de setorista, né, um repórter setorista, na época da RBS, TV, da Rádio Guaíba, né? Então eu tive também esse privilégio de conhecer o Cacá, né? E conviver outros momentos também fora do futebol com o Cacá. Ele contava uma história, magnífica história. Do jeito dele ficava muito melhor, de qualquer forma. Ele contava que num banquete do Internacional de aniversário, ele foi escalado pelo Dr. Fábio Koff, que era o presidente, para que fosse representar, se mandava sempre um representante na casa do rival, para que esse representante não só representasse, para que fizesse um discurso, né? Como muitas e muitas vezes nós vimos lá e nos encontramos também. E que ele foi lá no Salão Nobre do Conselho do Beira-Rio, representando o Grêmio, que era outro que o treino pegava. E ele foi dar o tal discurso, só que quando ele se levantou para ir para dar o discurso, ele foi vaiado do poder. Ele deu o discurso sendo vaiado, terminou sendo vaiado e voltou para sentar e só pararam de vaiar e sentou. E sabe o que ele conta no final dessa história? Foi a maior consagração da vida dele. pelo adversário, como o Dalegrave. Genial, né? Como o Dalegrave também era o representante do Inter, né, nos banquetes, né, de aniversário do Grêmio. Exatamente. Tu também tivesse a possibilidade, né, e o prazer de conviver com o Cacá também. Sim, durante muito tempo, né, Garbassi? Eu convivi com o Cacá, e eu estava dizendo antes do programa para o Josias, convivi com grandes pessoas do futebol, desde o tempo da década de 70, que eu era repórter setorista da Gaúcha, e fui 10 anos setorista do setor do Grêmio, sempre naquele setor. E um dos caras que eu mais aprendi futebol na vida foi com o Cacá, porque é o Cacá que eu acho que vai ser difícil encontrar um vice de futebol que possa conversar e falar tanto com os treinadores como ele falava. E esse tipo de dirigente, o treinador gostava de ouvir, viu, José? Ele era o chefe. Ele era o chefe. Eu estava lá na época do Filipão, ele era o chefe do Filipão. Eu me lembro que uma vez chegou para o Filipão, razão de um atleta lá, controverso, não importa, e disse para o Filipão, me bota esse cara aqui para jogar, me tira esse cara, não está dando certo. E o Filipão, não, quero dar mais um assistente. Bom, sabe que tu pode perder o emprego, eu não posso. Esse era o Cacá. Tu pode perder o emprego. Mas, Gilberto, ele provocava essa ira nos colorados, né? Mas ele era um dirigente, era uma pessoa também muito respeitada pelos colorados, né? Com certeza, eu não tive essa possibilidade de conviver com ele, né? Mas eu respeitava como dirigente. Na oportunidade, o Dr. Fábio Koff e ele, para mim, os melhores presidentes que o Grêmio já teve, né? E ele era um cara muito irreverente, muito sincero, muito objetivo, e era gremista do fundo do coração, que é o mais importante, né? Às vezes nós temos presidentes aí que eu não vou citar, mas já citando o meu Colorado, né? Que de repente não é tão do fundo do coração
do meu time colorado, né? Mas ele se via pelos gestos, pelas palavras, pelas ações dele, e a torcida do Internacional e a diretoria do Inter, com certeza, respeitava muito o Cacalo. E aqui eu rendo minhas homenagens, nossos sentimentos à família, aos amigos, à torcida do Grêmio, né? E muitos dos colorados que gostavam, mesmo ele sendo dessa maneira, gostavam do jeito de que ele tratava as coisas dentro do clube e na vida pessoal dele também. O futebol também tem que ter essas coisas, né? Tem que ter essa rivalidade, essas provocações, né? Eu acho que ele passou o Grêmio, boas, né? Provocações boas. Passou o Grêmio, né? Tinha colorado que gostava dele. Não tem dúvida. Podia Era como o Fernandão que morreu e tinha muito gremista que gostava do Fernandão. Do Alegrave, porta tudo Alegrave. Eram pessoas carismáticas, pessoas que provocavam o outro lado, mas eram carismáticas. E transcendiam a rivalidade. Mas vamos ver, o Grêmio fez a sua homenagem, um falecimento que aconteceu no sábado e foi velado, e as homenagens fizeram o nosso querido Cacá, Luiz Carlos Silveira Martins, inclusive lá na Arena, né? Ali no Conselho Deliberativo, na parte nobre da Arena. Em 24 de agosto de 2024, faleceu aos 73 anos Luiz Carlos Pereira Silveira Martins, o Cacalo, um dos maiores e mais vitoriosos dirigentes do Grêmio e também do futebol brasileiro. Advogado e radialista, Cacalo começou a trabalhar nos bastidores do clube em 1969 como subdiretor de promoções. Em 1974, foi eleito conselheiro pela primeira vez e nunca mais deixou de exercer a função. Na década de 80, se destacou no departamento jurídico, sendo vice-presidente da pasta em 1987. Após ter atuado também como vice-presidente de administração, Cacalo chegou ao comando do futebol do Grêmio em 1993. Começava aí uma trajetória inesquecível de conquistas. Foram 13 títulos no total, dentre eles a Copa do Brasil de 1994, a Libertadores de 1995, a Recopa Sul-Americana e o Brasileiro de 1996, sem falar nos títulos estaduais. No final dos anos 90, foi eleito presidente do Grêmio para o biênio 1997-1998. Em sua gestão, foi campeão da Copa do Brasil de 97, terceiro título gremista na competição. No início dos anos 2000, Cacalo seguiu o caminho da comunicação, atuando nos veículos do grupo RBS. Enérgico e apaixonado, ao lado de Paulo Santana, tornou-se um dos maiores representantes do Grêmio na imprensa gaúcha e brasileira. Em 2021, foi eternizado na calçada da fama do clube. No ano passado, Cacalo viveu uma das suas maiores emoções. Foi nomeado patrono do Grêmio, maior distinção outorgada pelo clube. Eu não gosto de falar muito da minha trajetória no Grêmio ou de mim pessoalmente, mas nesse momento eu vou considerar e abrir uma exceção porque eu estou recebendo uma homenagem inexplicável, inesquecível para a minha vida dentro do Grêmio. Mas ser gremista não é somente ser campeão. Ser gremista é saber enfrentar as dificuldades que aparecem no caminho de um clube dessa grandeza. E sempre que possível, quem dirige o Grêmio, as pessoas que aqui estão e que aqui estiveram, souberam, com muita maestria, eu diria, superar todas as dificuldades que apareceram na história desse clube. O Grêmio é muito grande. O Grêmio não se submete a qualquer derrota, a qualquer partida, que não seja ele o ganhador. Vá com Deus, patrono, e obrigado por tudo. Sem dúvida, né? Tem que agradecer muito ao Cacalo por tudo que ele fez ao Grêmio, né? E o Cacalo foi colega, foi um radialista,
Radialista, ele era radialista, né? Trabalhou durante muito tempo. Sucesso? No Sucesso, no Sala de Redação, na RBS, né? Depois, então, também, né? É um colega também como advogado. Eu também tenho curso de advogado, embora não exerça, né? Mas era um colega, mas acima de tudo, um amigo. O Cacalo, ele trabalhou em todos, né? Os setores do Grêmio, né? Todos os setores. Todos os setores. Ele começou no administrativo e passou por todos. É impressionante. Eu acho que não jurídico, né? Jurídico. Acho que não teve, pode ser que tenha, mas eu não me recordo, não conheço, ou não sei, não tenho ciência de alguém, um ex-dirigente, que tenha passado por todos os departamentos do clube. Impressionante. Com a cara daqueles que é de mês em mês cumprimentar os funcionários. Os funcionários adoravam o Cacau. Era uma coisa quase que frenética. Era uma coisa assim meio... Tem pessoas que passam e são despercebidas, mas esse não. Tem uns que ficam, né? Ficam sempre... E também tem que elogiar o Cacau numa coisa, fazendo o complemento aqui do Josias. Tem muito cara que quando está na direção, está dentro do clube, eu quero atuar neste ou naquele setor. E ele não tinha disso. Isso que era bonito. É o bonito. Vamos ver o que também a palavra, né, dos presidentes, do atual e dos ex-presidentes sobre a pessoa de Luiz Carlos Silveira Martins do Cacau. Hoje eu sou presidente do Grêmio, muito devo ao Cacalo. O Cacalo é uma grande inspiração como gremista, como presidente, um legado, um exemplo de doação, né, de vida ao nosso clube. Que bom que a gente conseguiu homenageá-lo em vida, né, o Cacalo se tornando o nosso quarto patrono. Muito merecido por toda a dedicação, todo o empenho e principal, né, os títulos que ele conquistou como dirigente. Muito triste aqui ter se despedir tão cedo dele, mas é mais um imortal. Falar do Cacalo é muito fácil como gremista, né? Tenha sido um dos maiores dirigentes, inclusive por isso que ele é o nosso patrono, porque ele era aquele dirigente sanguíneo, né, que primeiro ele defendia o Grêmio. Depois, ele se preocupava em saber quem é que tinha razão, né? E nesse sentido, ele sempre colocou o Grêmio acima de tudo e buscou, e é o que ele dizia, né? Como é bom ser gremista. Cacalo era exemplo de dirigente, de vencedor, né? De vice-presidente de futebol, de presidente, conselheiro, né? E hoje nós estamos nos despedindo, infelizmente, mas certamente ele se junta aos outros gremistas lá em cima e estará olhando e cuidando de nós gremistas aqui embaixo. O Grêmio hoje perdeu um dos seus maiores dirigentes da sua história, e eu perdi um amigo, um grande amigo. A gente teve vários momentos juntos no Grêmio, 97, 98, quando ele foi presidente, a gente chegou aí à China juntos para fazer 2 jogos lá. E tem tantas histórias que eu lembro, eu prefiro lembrar assim, lembrar do Cacalo altamente dinâmico, louco diziam às vezes, mas louco pelo Grêmio. E é assim que eu vou me lembrar dele sempre, um gremista, acho que personifica o Grêmio, ele personifica o Grêmio, essa é a verdade, ele é o que todo gremista deveria ser. Foi um vice-presidente de futebol emblemático, aguerrido, lutador, indisponível para as causas do Grêmio, não tinha abertura de mão nem tinha negociação, ou seja, era um gremista que mantinha uma postura de absoluta comprometimento com as causas do Grêmio. É um exemplo. Tive muitas passagens com ele, mas as passagens mais significativas sempre me reportam a um estado de espírito tricolor, sempre me reportam a uma postura tricolor, sempre me reportam a uma defesa intransigente dos interesses do Grêmio e principalmente daquilo que significava no valor da sua vida o clube. A família tricolor está enlutada. Perdemos o Cacalo. Não perdemos só um dirigente, um torcedor abnegado e tal. Perdemos um gremista endoidecido. Sempre foi um indignado com tudo, lutando, um emocional, realmente botava a emoção toda para fora. Nós todos sabemos disso. Quando ele ia falar, não era pré-intencional. Ele dizia o que sentia e como sentia esse Cacalo. Mas era emocionante a garra, o fervor, a indignação. Esse era o Cacalo, revoltado quando se atingiu o Grêmio.
enorme defensor do Grêmio sempre, né? Nesse sentido também é, como era a equipe, um imortal tricolor. Vai ser sempre um imortal tricolor o nosso querido Cacalo. Palavra então do atual presidente e ex-presidente. O Cacalo era um apaixonado, verdadeiro apaixonado pelo Grêmio, então justas homenagens, essas palavras todas aí, né? E uma pessoa, um dirigente, que jamais será esquecido, né? Mesmo pelos colorados, né, Gilberto Batista? Mesmo pelos colorados. Os gremistas nem se falam, até pelos colorados, né? Agora aí passou um grupo de elite, né, falando sobre o Cacalo. E as palavras não deveriam ser outras, como toda essa coisa muito positiva que ele fez pelo Grêmio e brigou pelo Grêmio. E no discurso ali, quando ele recebeu a homenagem, ele falou uma coisa muito importante, que o presidente não é porque ele é campeão. O presidente é quando ele realmente assume todas as funções do clube. E aqui a gente falando no intervalo, o Josiel disse que ele era um cara que conhecia todos os departamentos do clube. Todos. Era como um gerente do banco, né, Cadu? Quer dizer, tu chegava lá, o cara, não, só um pouquinho que eu sei onde é que está o teu problema. Está lá no caixa, está lá, não sei o quê. Então isso é o Silvio Santos da vida, né? Aquele cara que ia para lá, enfim, então... Mais ou menos a gente fica muito sentido. E ele é merecedor de todas as homenagens. E a grande homenagem que ele teve foi exatamente o ano passado, e ele passou por um período que estava em coma, né? Aí depois ele foi homenageado, em vida ainda, né? Como o patrono do Grêmio. Vamos ver como é que foi aquele momento simbólico, né? Onde ele passou a ser o patrono do Grêmio, ele fez umas palavras, né, emocionadas também, e depois, como disse, veio após um coma onde ele passou, onde ele recebeu o título de patrono gremista. Nada igual. Eu nunca vi uma torcida igual à torcida do Grêmio. Tivemos muitas outras alegrias, muitos momentos felizes. E eu considero, entre tantos, vou ter que escolher um, porque foram muitos. Uma vitória extraordinária que nós tivemos contra o Nacional de Medellín na final da Copa Libertadores. Vejam bem, no jogo em Porto Alegre, que foi uma das melhores atuações que eu vi o Grêmio fazer. Das poucas vezes que eu vi o nosso treinador, depois de nós estarmos ganhando 3-0 e sofrer um gol e ficar 3-1, eu vi o nosso treinador Luiz Felipe Scolari descer o túnel, literalmente chutando todos os baldes que encontrou pela frente, porque achava que o 3-1 era prejudicial. E eu disse para ele, e o Darley me acompanhou, ninguém tira esse título do Grêmio, Filipão. E o Filipão foi lá e ganhou esse título. Agradeço a toda a torcida do Grêmio que sempre esteve do nosso lado, porque, olha, por tudo aquilo que a gente faz pelo Grêmio, para o Grêmio, essa retribuição, essa homenagem realmente emociona e vai ao fundo do coração dos gremistas. Muito obrigado, Cristiano. E eu sou tão ligado ao Grêmio, mas tão ligado ao Grêmio, gremista de coração, como a maioria dos senhores com certeza é. Eu tive um sério problema de saúde há poucos meses atrás. Para que os senhores possam tentar entender o que passa no coração de um gremista sempre, seja onde for. Tive 14 dias em coma. Não estou dizendo isso para me vitimizar, absolutamente não, porque eu estou me sentindo muito bem. Mas quando a minha mulher é testemunha, mas quando eu acordei do coma, sem entender nada que estava acontecendo, eu olhei para ela e perguntei, o Grêmio ganhou? Muito obrigado a todos vocês, muito obrigado.
Tá aí essa homenagem até que o Grêmio fez, ele com o patrono, até parte desse vídeo também foi igual ao primeiro vídeo, né? Também, porque as homenagens, todos os momentos simbólicos aí que o Cacalo passou. Eu quero deixar aí os meus sentimentos também, né? Ao Roberto, ao Rafael, ao Eduardo e aos filhos, né? E a querida Suzana, a esposa. Mas, repetindo, este será um imortal, né? Josias, Garbaski e Gilberto. Sem dúvida, um Highlander. E lá onde ele estiver, certamente, né? Vai estar torcendo aí pelo Grêmio, porque a grande paixão que o Cacalo teve deixa como exemplo aí, né? Para muita gente. Onde estiver, grande Cacalo, a saudade será grande aqui, né? Mas sempre será lembrado por tudo que tu fizesse pelo Grêmio. Mensagem dos nossos parceiros, voltamos logo, né? Mas dando um recado sempre importante, né? Tudo que você precisar aí em termos de imóveis, você tem na Central de Imóveis com o Domênico e toda a sua equipe para lhe dar assessoria o que você precisar em termos de imóveis. Você quer vender o seu imóvel, você quer alocar o seu imóvel, seu condomínio para ser administrado por quem, você quer adquirir um imóvel, lá tem todas as faixas financeiras, aquela que se enquadra perfeitamente dentro do seu orçamento. Então, aí os contatos, telefone convencional, celular que serve de WhatsApp, um bairro histórico em Porto Alegre, na Cidade Baixa, na rua José do Patrocínio 385, onde fica a Central de Imóveis com o Domênico e toda a sua equipe para lhe dar essa assessoria em termos de imóvel. Bom, todo e qualquer imóvel tem telhado, então qualquer tipo de problema que você teve ou venha ter, o caminho é esse, SOS Telhado, 24 horas à sua disposição. Também para lavagem, limpeza, inspeção de lajes, de pisos, o que você precisar. Atende, todo o estado do Rio Grande do Sul, 24 horas à sua disposição, telefone para contato, está aí na tela. Bom, a revisão do seu carro, da melhor qualidade, aí na Casa dos Pneus, 60 anos de qualidade, lá você tem geometria, balanceamento, suspensão, troca de óleos, freio, e aquela promoção permanente, que é exatamente para a troca de pneus, que é o feirão de pneus. Avenida Ceará 1055, o telefone está aí na tela, 51, código de área 33424245, caso você queira agendar a sua ida até a Casa dos Pneus. Mensagem dos nossos parceiros, voltamos logo, aí vendo, né, as vitórias da dupla Grenal nesse final de semana pelo Campeonato Brasileiro. Voltamos logo. Todo mundo tem um jeito de fazer churrasco. Tem quem salga antes e quem salga depois. Faz no espeto ou na grelha, com aperitivos ou direto ao ponto. E tem o Nestor. Aí, vizinho! Dia bonito para um churrasco, né? Chega aí, Nestor. Aí sim! Esse cheiro tá bom, hein? Seja qual for o seu jeito, tem sempre um Zafari pra você. Salzinho aqui, ó. Salzinho. Pronto, vai sim. Zafari. Economizar é comprar bem. Dessa vez tá bem do meu jeito. Construção 3.0. Construção a seco feita com steel frame e 40% dela acontece fora da obra. Mas é resistente? Muito mais resistência, pois usamos aço e placas cimentícias. Elas duram de 300 a 400 anos. Umidade, mofo, trincas e movimentações não fazem parte do nosso vocabulário. Construção mais leve, mais rápida e muito mais eficiente. Olá para você que mora em Porto Alegre e precisa alugar um imóvel. A Credipago, em parceria com a Central de Imóveis, traz um aluguel facilitado para você. Alugue sem fiador, sem burocracia. É só ir até a Central de Imóveis e apresentar o seu cartão de crédito e CPF. Seu cadastro é analisado em 15 minutinhos. Não perca tempo. Procure a Central de Imóveis e alugue com a Credipago. Pensar no futuro é sempre o melhor plano. E para isso você pode contar com o GBUX. Uma entidade centenária que oferece planos de pecúlio e seguros de vida com multicoberturas, opções de serviços de assistência, além de uma rede de convênios para cuidar bem de você e de quem você ama. Acesse gbux.com.br e encontre a unidade GBUX mais próxima.
Avan, o verdadeiro sabor da fruta. A Clique já produziu para mais de 500 escritores e editoras. Produzimos a quantidade que desejar com entrega express. Consulte nosso parcelamento de até 5 vezes. Visite nosso site e faça já o seu pedido. Clique Impresso. Você idealiza, nós realizamos. Estamos de volta com nossos dois toques dessa segunda-feira, com o colorado Gilberto Batista, o polêmico e reverente Ângelo Garbaço e o gremista Carlos Josias. Nossos dois toques, você nos acompanha aqui na Masper TV, né, no Poststream TV, pelas plataformas digitais, tem o meu canal, né? Vá lá, se inscreva, compartilhe, dê o seu like, dois toques numeral Cadu Oliveira. Aí você assiste a hora, fica melhor para você. Nosso dois toques para a Unimed. Preste atenção nesse recado importante da Unimed. Pai que cuida merece o cuidado completo da Unimed Porto Alegre. Aproveite as condições especiais para o mês dos pais e garanta mais proteção e saúde para a sua família, contratando os planos Unimed e Odonto. Não deixe para depois e comece já a contar com a maior estrutura de prestação de serviços de saúde do sul do país. Afinal, pai é quem cuida. Saiba mais em unimedpoa.com.br. Mês dos pais Unimed, contrate Unimed Odonto com condições especiais. Temos ainda essa semana e até o final do mês você tem essa possibilidade aí, né, na Unimed. Bom, vitória, olha, satisfatória da dupla Grenal nesse final de semana, né? E o que mais me chamou a atenção foram vitórias com desempenho, né? O Inter ontem vencendo, olha, o Cruzeiro, né? O Cruzeiro veio numa situação aí boa em termos de tabela, venceu, e dá para dizer assim que ontem convenceu, meu amigo Gilberto? Com certeza, convenceu sim, o time bem melhor estruturado. Eu acredito que o Internacional, na realidade, o Roger começa a acertar o time, né? Aquela história do tempo ao tempo, né, Garbassi? Começa a acertar o time, começando pela sua defesa, né? Na realidade, ontem o Vitão entrou quase na metade do segundo tempo, deu conta do recado, porque o jogador iria ser vendido, depois não foi mais, ficou no aeroporto. Isso causa um descontrole emocional, acredito, muito grande. Nós temos precisando ainda de um lateral direito, porque não é um lateral de ofício que nós temos, né? Está sendo contratado. Porque esse lance aí, acho que foi esse que a bola pique e o nosso lateral... Não, e teve uma grande atuação do Cássio, o goleiro. Quando tu vê que o goleiro é o melhor, e ontem ele foi o melhor em campo, é que o Inter mostrou o que não estava conseguindo mostrar, pelo menos em relação àquele jogo com o Atlético Goianiense. A intensidade. O Inter teve padrão de jogo e intensidade. Muita intensidade. Por isso que eu digo, começou na defesa, teve um meio de campo um pouco mais agressivo e pegador, né? Teve uma situação de pegada aí. A gente nota nos nossos jogadores que não desistem tão fácil. Isso eu acho que é uma coisa muito boa que o Roger implantou. E o ataque que começou a desenvolver, né? Wesley, o próprio Borré, depois o Wesley até não fez uma grande partida. Não fez, mas ele ajuda muito. Ele vai para cima, ele cavoca falta. A maioria das faltas que foram cometidas pelo time do Cruzeiro foi em cima do Wesley. Ali, a gente está vendo os gols que o Borré perdeu, depois acabou fazendo. Né? Teve agora, um que foi interessante, né? Ele cabeçou aí, essa jogada começa com esse jogador, é um jogador extraordinário. O Fernando é um organizador. De time, exatamente. Né? Aí o Dê andou botando ele de zagueiro, o também usou. Ele olha, o primeiro homem, é um volante, olha, um volante... Não, é aquilo que eu te falei, a volúpia do meio de campo em pegar e distribuir, sair jogando, e tá lá na frente também, né? Aquele outro jogo que o nosso o meio de campo roubou a bola e fez o gol. Então, mas ontem foi diferente de tudo, Gilberto. Ontem foi diferente. O Internacional, o problema é que o Internacional oscila muito, né? Assim como ele roubou a bola, e também ele entregou lá para o cara do Atlético Goianiense fazer assim como o Internacional, ele assim, olha, é um eletrocardiograma, mas ontem
O que chamou mais atenção isso, Garbasco, foi exatamente você venceu, convenceu, e com o adversário de outro nível, né, Garbasco? De outro nível, né? Isso que chamou a atenção, esse jogo do Não Internacional. é o Criciúma da vida, né? É o Cruzeiro, né? Eu acho até que podem me chamar de louco, mas eu vou deixar que chamem também. Não sei se neste exato momento, quem sabe ele se recuperando e tal, mas fico pensando... Essa observação dele não vai passar em branco. Não é o Criciúma, é o Cruzeiro. O Atlético Goianiense ganhou. Claro. Então, pior aí. Pega leve, tem que... Isso aí já é passado. Isso aí já é passado. É como aqui o Garbasco. É como eu digo, Eu vi um dia antes no programa aqui, o Garbasco chamou o Corinthians de time de segunda divisão e eliminou o Grêmio da Copa do Brasil. O futebol. Lembra-se disso? Quem fez a provocação foi tu. Não, mas como eu disse, é o time do Criciúma. Mas é verdade, Agora tu não quer me dizer que o Criciúma é melhor do que o Cruzeiro. Tu quer dizer que o Criciúma não é melhor. Não, mas vamos lá. Garbasco. Tá errado. Vamos lá. O Internacional não ganhou do Criciúma. O Internacional não ganhou do Criciúma. Mas não vamos comparar. O Inter joga com um time grande. O que tu vai dizer? Vai dizer que não gostou? Podem até me chamar de doido, mas eu vou te contar uma coisa. Pelo que eu vi, o desenvolvimento desse Tabata, que eu acho que é um bom jogador, sabe jogar, tem habilidade com o pé esquerdo, e o cruzamento para o gol do Borré foi dele, mas com o pé direito. Eu quero dizer o seguinte, neste momento, apesar de todo o nome dele, eu acho que ele não tem lugar no time imediatamente. Ele só terá lugar no time de duas maneiras, ou tirar o Gustavo Prado, ou tirar o Bruno Henrique. Se tirar o Bruno Henrique, perde o poder de marcação no meio de campo. Mas o Garbasco, ontem o Bruno Henrique entrou depois, o Thiago Maia saiu jogando, entraram depois. Então eu não sei se tem. Mas tirar o que se ontem eles nem saíram jogando. Então eu não sei qual é o lugar que vai ter o Alan Patrick. Garbasco, isto aí é grupo. É grupo. São alternativas. Bota na tua cabeça que na tua época eram 11 jogadores, era do goleiro ao ponta esquerdo. Hoje os times têm... Foi o que o Renato disse agora. Foi o que o Renato disse na coletiva de ontem. Quem fez o gol do Grêmio eu tenho recursos hoje. Eu tenho grupo. O futebol não é mais daquela tua época. E agora estou vendo uma coisa, tu falou uma palavra grupo e eu estou me lembrando uma coisa. Não sei se o Internacional tem grupo. Porque, não, eu vou te dizer o seguinte. Garbasco, vamos falar do jogo de ontem. Não, eu vou falar no jogo de ontem. Tu vai bater na mesma tecla de sempre. Eu vou falar no jogo. Eu vou falar no jogo de ontem. O Internacional não tem lateral direito. Ponto. Está contratando. Não estou dizendo novidade. O Internacional não tem lateral esquerdo. Porque o Bornabém, esse que joga na lateral esquerda, ele não é lateral, ele é ponta esquerda. Não é? Bem, mas não marca. Mas é um cara que faz jogada pelo lado esquerdo, junto com o Wesley, e que está funcionando. Pode me chamar do tempo antigo. Pode me chamar do tempo antigo. Pode chamar do tempo antigo. Deixa eu terminar o pensamento. Não, olha aqui, ó. Pode chamar do tempo antigo. Mas deixa eu terminar o pensamento. Pode me chamar do tempo antigo. Mas eu acho que, em primeiro lugar, o defensor tem que defender. E depois, se puder, atacar. Agora, esse Bornabém aqui, ele não é lateral esquerdo. Tu te apega em casos isolados, tia. Não. São dois caras de um time de 9, de 11. Dois que não são da posição. Com todo respeito, Garbasco. O time mostra uma apresentação. Um time que está se reorganizando. Aí tu vai achar os defeitos. Claro que tem defeitos. Claro que tem problema. O Grêmio jogou perfeitamente. Vamos lá. Vamos lá, teve o dedo do Alessandro? Vocês querem ouvir a opinião do Garbasco? Não, teve o dedo. Mas o problema é que é o seguinte. Mas aí tá dizendo coisa que é infundável. Não dá. Nós temos um lateral esquerdo. O Internacional mostrou uma coisa ontem que não tinha disposição. Exatamente. Teve o dedo do Alessandro. Teve luta. Teve dedo do Alessandro. Pode sim. Não, porque o Garbasco ele faz tipo. Teve. Só um pouquinho. Teve dedo do Alessandro ou não? Eu acho que só um pouquinho. Não sei se teve, mas hoje ele foi. Ontem ele já esteve no vestiário e hoje ele foi apresentado oficialmente. Vamos acompanhar. Vai pedir a régua.
Até o nosso produtor se perdeu aí tanto com a questão do Garbaz, que só vê as coisas até isso o produtor se perdeu. Não ouvi, não vamos lá. Seja, todo mundo falando ao mesmo tempo não tu dá. sabe o que Pois é. Vamos lá. Eu vou dizer uma Vocês atropelaram. Eu vou dizer uma passagem bíblica. Garbaz, com todo respeito, nós não estamos falando do jogo. O importante é o jogo. Está no ponto. Seja feita a vossa vontade. Senhor, não pode. Bom, até o produtor se perdeu, tu enlouqueceu o produtor lá. Eu sou culpado de tudo. Mas isso é uma pergunta pro Garbaz. Mas não é pergunta, ele só perguntou como é que foi o jogo. Né? Eu, como colorado... Ele respondeu. Mas responde tudo errado, porque o nosso lateral esquerdo, ele vem dizer que não funciona, que não é de ofício, mas quantas vezes o Grêmio lá do JP não era de ofício? Lateral ou ele é ponta esquerda? Não, ele era. O Bonabé, ele é lateral ou ponta esquerda? Tu te apega em determinadas coisas. Antes é o João, é o Antônio. E não se fala do jogo. Ele é defensor. Tu acha que ele jogou bem ou ruim ontem? Ele é apoiador, ele é bom. Ele é apoiador. Não, mas ele é bom e apoiador. Tá muito, para aí um pouquinho. Não. Um de cada vez, senão não dá ninguém. Ele é apoiador ou lateral esquerdo? Esquece o Bernabé. Como esquecer? Esquece o Bernabé. Tu só vê coisas que não. Tá, e eu vou esquecer a lateral direita também? O que tu quer que eu esqueça? Tudo! Vamos lá, a produção tá no ponto ou não? Tá no ponto ou não a produção? É só, barbaridade. É só para relembrar. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um intervalo. Vai todo mundo se organizar. Não, só um pouquinho, Gilberto. Tá. Vamos se organizar todo mundo, porque assim não dá. Olha só. Olha, tudo que você precisar, aí não tem essa discussão, não tem essa perdição total, você vai direto lá na Ferragem Lampião, que lá você encontra tudo que você precisar em termos de ferragem, né? Ferragem Lampião é uma ferragem profissional. O slogan da Lampião diz tudo. Lá onde vão, vá direto ao Lampião, porque lá você tem a certeza que encontra tudo que você precisa, tudo que imagina. Vamos para mais de 35 anos no mercado, Ferragem Lampião, uma ferragem profissional. Está aí o teleentregas e o endereço da Ferragem Lampião. Nossos dois toques também para o nosso banco, o Banco do Grande, o Banco dos Gaúchos, aqui ele está em todos os segmentos de nossas vidas, né? Como é agora. Olha, venha tomar um cafezinho e um chimarrão com a gente na Expo Inter. Banrisul é sempre bom dia para quem acredita. Esse é o nosso banco, o Banco do Rio Grande, o Banco dos Gaúchos. Você quer embelezar o seu ambiente, seja ele que for, então você tem os quadros personalizados da Clique Impresso, a gráfica que pertence ao Grupo Impressor, uma loja sempre bem pertinho de você, né? E além dos quadros personalizados, diversos serviços, produtos, né, que você tem lá na Clique. Olha, Porto Alegre, região metropolitana, né? E você pede e recebe em casa. Só você, pelo telefone ou pelo site, www.cliqueimpresso.com.br. Vamos ver se a produção se achou e dá para botar no ponto aí? Pois é, não deu mesmo. Está perdida até a produção. Voltamos logo, dando sequência aos nossos dois toques. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. É sempre bom dia para quem ama nossa terra, para quem acredita na força do trabalho. Bom dia. Bom dia. E para quem tem o parceiro certo para seguir em frente. Banrisul na Expo Inter. É sempre bom dia para quem acredita. O único porque te entende.
Here, movement that inspires. A Tonel Busnello S.A. é uma das mais bem conceituadas empresas do Brasil, qualificando-se como referência nos segmentos de obras de infraestrutura, construção pesada, construção de túneis, mineração, barragens hidrelétricas, urbanismo e saneamento. Somos comprometidos com o resultado e visamos satisfação dos clientes, profissionais que atuam conosco, acionistas e sociedade. A marca Tonel Busnello é sinônimo de qualidade. Suvalan, o verdadeiro sabor da fruta. Estamos de volta com o nosso Dois Toques essa segunda-feira com Gilberto Batista, Colorado, o polêmico e reverente Ângelo Garbaski e o gremista Carlos Josias. Bom, o Grêmio, né, depois da eliminação aí na Libertadores da América, aconteceu na terça-feira passada aí, lá no Maracanã para o Fluminense, e o Grêmio ontem foi Criciúma, e a expectativa é que o Grêmio poderia sentir ou não nessa desclassificação, mas teve uma importante vitória com uma grande atuação do Gonçalves, né? Olha, o Renato já disse até na coletiva, é o jogador bom, eu dou um jeito de arrumar para encaixar na equipe, né? Aí se falava a questão do Cristal, do Gonçalves, mas ontem, né, se viu, é um jogador diferenciado. Agora, o Grêmio fez a sua obrigação, né, Josias? Ou seja, venceu e também convenceu, né? E soube superar, né, o trauma, né? Porque o Grêmio projetava aí uma conquista na Libertadores, ou pelo menos chegar mais longe, né? E o próprio Renato disse na coletiva que o grupo sentiu. Até houve uma reunião nesse sentido, né? Mas está aí, né? E essa vitória importante também, uma vitória com convencimento também. Eu te confesso, Cadu, que eu não vi o jogo ontem, porque o sepultamento do Cacau foi sim, tirou muito. E aí até sair de lá, eu dei uma olhadinha no Google, assim, a ver aquele placar, achei o placar e tal. E até pensei que tinha terminado 0-0, para falar bem a verdade. Eu cheguei em casa que eu fui ver que era 1-0. Então, não, eu fico prejudicado em opinar. A única coisa que eu vi, para não dizer que eu não vi nada, eu vi o gol. Porque tem na internet, eu achei um gol muito bem travado e um oportunismo bem acentuado do Gonçalves. Esses foram os dois que entraram substituindo. A bola passou pelo meio das pernas do goleiro, porque eu vi num dos. E ele está bem em cima. Ou ele viu ou teve sorte. Ou ele viu e botou no meio das pernas, ou teve sorte. Mas o gol foi muito bonito. Não, e o importante é que o Renato disse, né? Ou seja, o Grêmio agora, claro que o campeonato de Grêmio Internacional, ainda nesse momento, é buscar os 45 pontos para fugir. Mas foi o que o Renato disse após a coletiva, né? Ou seja, é exatamente buscar, né, esses 45 pontos e a partir daí, por que não? Pensar aí, até que a gente pode ter G8 e talvez até a possibilidade de um G9. Então, dependendo desses jogos aí, na sequência de Grêmio Internacional, olha, o Grêmio tem 2 jogos a menos, o Internacional tem 4 jogos a menos, né? Então, agora recupera quarta-feira contra esse mesmo Cruzeiro lá em Belo Horizonte. Então, vai depender muito desse rendimento da dupla Grenal, na medida que o time... E pelo que mostrar, o Grêmio conseguiu assimilar, venceu ontem na cidade, venceu o Criciúma, venceu. Conseguiu assimilar a frustração de uma desclassificação da Libertadores, ok, né? O Internacional, pelo que mostrou ontem, tem capacidade, né, mais de jogar isso que jogou ontem, um time com intensidade, um time com vontade. Bom, eu não tenho porquê, a dupla Grenal não pode pensar em coisas, né, melhores aí em termos de Libertadores ainda vai ficar meio complicado. Tem a possibilidade? Tem. Agora, um fato importante também, né, que essa vitória do Grêmio afastou definitivamente essa questão do Z4, né, Josias? Essa vitória do Grêmio foi importante porque afastou o Grêmio desse fantasma. Deixou longe, né? Não sei se afastou de forma definitiva,
Mas agora tem uma situação diferente também. O Grêmio não tem outro campeonato. Pois é, foi o que o Renato disse não também. Tem outro campeonato. Não, essa então, questão. é esse ou nada. Né? Então o cara não precisa mais botar time reserva em campo. Né? Então, a partir do momento que não põe mais reserva em campo, a situação muda, porque eu não vou dizer que é uma diferença abismal entre o time titular do clube e o time reserva, mas há um ânimo diferente. Não tem aquela história, o reserva entra com vontade de mostrar mais trabalho, não. Quem já teve lá dentro sabe que não é assim. O reserva entra inseguro, sabe que está ali para quebrar um galho que não vai continuar, quer dizer, não é uma boa nunca. Né? Mas eu acho que agora se dedicando só ao brasileiro, vai ficar mais real a coisa. Foi o que o próprio Renato disse, essa questão aí agora do grupo, tu poder ter condições, ele até questionado sobre, por que não usou o Monsalvo, por que não usou o Monsalvo, mas é como ele disse, né? Ou seja, daqui a um pouco é um jogador de fora, um jogador estrangeiro, um jogador que tem que ter uma adaptação. Ele e o outro, caso do Arezo, né? Caso do Aravena. Chegaram a pouco. Sim, chegaram a pouco, foi o que ele disse, não fala a nossa língua, tem que ter uma adaptação. Os dois entraram juntos. Aí daqui a pouco coloca o jogador antes, então tem que ter uma adaptação, foi isso que não fala a nossa língua, eu sabia que era o Cacau. Eu tenho Fez uma homenagem para o Cacau, quer dizer, mostra interesse de se, desculpa a repetição, de se inteirar da história do clube, da casa que ele está. Realmente. Né? O cara que chega aqui, sabe que tem um dirigente que faleceu, que foi um grande dirigente do clube, que era, sobretudo, um grande torcedor. Aliás, uma das acusações que pesavam, interessante isso, contra o Cacau, quando ele concorria a qualquer cargo, presidente, é de que ele era muito torcedor. Que mal isso. E não ia ser torcedor, então. Se ele está ali para concorrer, ele não seria torcedor, seria uma coisa boba. Eu quero lançar mais uma coisa polêmica, né? Não sei se o comandante do programa vai falar, mas eu vou lançar uma coisa polêmica. Eu tenho dúvidas se o Monsalve vai ser titular, porque o senhor Renato, que é muito amiguinho do apresentador, defende todas as vezes o Renato aqui nesse programa. Mas muito o Renato. Defende uma. Já critiquei muito. A amizade com o Renato não tem nada a ver. Critica quando erra, agora não é que nem então, tu só critica. Não, eu vou criticar agora mais uma vez, até na vitória. Eu vou dizer, eu quero saber se o Monsalve, eu tenho uma dúvida, se o Monsalve, apesar de tudo, vai ser titular, sabe por quê? A soberba do Renato, o Renato acima de tudo, se ele vai deixar alguém subir e aparecer, sabe por quê? O Grêmio vendeu um jogador que o futebol europeu se interessou e para o Renato não era titular. Vou dizer uma coisa para ti. O ponta direita. Isso é fetiche. Gustavinho. Fetiche. Isso aí. Porque faz 2 anos que eu não venho aqui. Aliás, eu vi a segunda vez. Não, tu veio semana passada. 2 anos. E o teu assunto continua sendo Renato. Não. É fetiche. Eu não compra uma água com combinação e vai lá. Não toma. Qual é o problema? Acho que ele não vai topar. Mas qual é o problema? A tenteada é livre. Tu tá de acordo que o Gustavinho era reserva no time do Grêmio? Eu não sei. Reserva de Pavão, reserva disso e aquilo, o guri, mas na Europa ele cobiçou o interesse. Agora o Monsalve, que também vai despertar o interesse mundial, não vai ser. Não, é a soberba. O cara está ainda falando. É a soberba. O Saul Berchef, grande Saul. Grande Saul, querido amigo Saul, está sempre ouvindo. Um abraço grande. Um abração, Saul. Uma frase e muito pouca gente entendeu. Mas aí tinha toda a razão. O futebol emburrece. Não, mas não a mim. Não vem com essa. Está dando uma prova de burrice espantosa. Burrice quem não botou Gustavo Martins de titular do Grêmio e despertou o interesse. Faz 2 anos que só falo do Renato. Não falo 2 anos. Vem aqui dizer, Renato, eu sou apaixonado. Que isso? Eu queria ter uma fera. Que isso? Não leva para esse lado. É bonito. Mas não é. Mas é mais uma fanzoca do Renato que está falando. Meu Deus, mais uma fanzoca. Sei que hoje o preconceito ainda continua. Toda vez entra uma fanzoca do meu lado. Que isso? Ele só vê a coisa ruim. Ele não vê a coisa boa. É fetiche. Não, mas não é só com o Renato, é com todos. Coisa boa? O que tem de coisa boa esse ano? O que tem coisa boa? Vem me iludir com o Campeonato Gaúcho?
Foi eliminado. Olha aqui, ele botou o jogo fora contra o Fluminense, entrando com 3 zagueiros. Ele inventou. Agora veio o seu Josias e amor. Para aí. Amor não, eu não tenho amor por homem. Não falou sobre o jogo, não disse coisas boas. Não, eu falei sobre a soberba. Sobre a soberba. Eu perguntei, só lancei no ar, se o Monsalvo vai ser titular. Eu gosto do treinador soberbo. Eu gosto. Eu gosto do Abel, do Palmeiras. Tu não gostava tanto do Palmeiras? Tu gostava muito. Você falar que tem que gostar? Falar em Abel, ele teve que se desculpar hoje em rede social. Eu nunca vi te falar mal do Abel. Garbassi, falar em soberbo, o Abel teve que se desculpar hoje com a jornalista. Não, pois é, né? Para não tomar um processo, né? Não, eu quero dizer, eu quero chegar nisso aí. Aí vou ter que explicar o que é, porque muita gente não sabe. Só um pouquinho. Mas o que eu quero fazer, Cadu, é só dizer que o Renato é um grande soberba mesmo. Como ele vem tratando os jornalistas hoje, né? Cheio de razão, o cara acha que não sei o quê. Valeu. Não tem soberba nenhuma. Aonde? Aí é uma soberba gostosa. Por onde vamos sempre. Saímos daqui, vamos pro Barranco. Restaurante Churrascaria mais perto do Grande do Sul, referência nacional. O Complexo do Barranco e do Barranquinho, sempre à sua disposição. Não esquecendo as promoções que você tem. Hoje é folga geral no Barranquinho. Barranco não, Barranco sempre de segunda a segunda, né? Lá no Barranquinho você tem aquelas promoções de terça a domingo. Você pede, curte aonde você quiser. Tem delivery, tem Acauê, tem entrega. Não fica privado nunca das delícias do Barranco e do Barranquinho. Eu sempre estou lá em qualquer local, saboreando meu suco da Suvalã, que é o verdadeiro sabor da fruta natural. Vou para lá em qualquer lugar, né? Comer o Kia da sua moto. Avenida Ipiranga, o Jefferson lá dando toda a assistência que você precisar no seu Kia. Avenida Ipiranga 8113. Ao lado, né, os adeptos Duas Rotas na Suzuki São Moto. Preço e qualidade, aí só tem um caminho, só tem um local. Economizar é comprar bem. Isso você só tem no Grupo Zafra. Obrigado, Gilberto. Obrigado, eu que agradeço, Caduzão. Obrigado a você pela audiência, pela companhia. Debatedores. Né? Continua a programação que você estiver assistindo. Tem meu canal aí, se não viu, qualquer hora você vê. 2 Toques numeral, Cadu Oliveira, né? E dedicamos esse programa, fizemos esse programa de hoje ao saudoso e será sempre lembrado. O cafezinho, o Garbassi, Luiz Carlos Silveira Martins, o Cacau. Obrigado, Josias, mais uma vez. Obrigado, Garbassi. Obrigado, Gilberto. Estamos encerrando o programa, Josias. Então fica a nossa homenagem ao grande Cacalo, esse programa. A todos vocês, um ótimo final de noite. 2 Toques. Oferecimento Kia Sun Motors, Suzuki Sun Motors e GBUX Previdência e Seguro de Pessoas. Dois Toques. Oferecimento Kia Sun Motors, Suzuki Sun Motors e GBUX Previdência e Seguro